Quem foi ovelha do pastor João Filson Sorém, na primeira igreja batista do Rio, cujo ministério durou 50 anos, um dos ministérios mais longos que se tem conhecimento. Imagina você ter um pastor por 50 anos. Essa semana eu faço 9 aqui com os irmãos. E se você não me aguenta ainda, teve gente que aguentou o pastor Sorém por 50 anos. E suas ovelhas dizem que todo ano novo ele pregava rigorosamente a mesma mensagem, baseada no texto em que Moisés traz a palavra de Deus ao povo no deserto, com a seguinte afirmação: diga ao povo de Israel que marche. 50 anos, todo dia 31 de dezembro, ele pregava a mesma mensagem. Conta-se que certa vez um pastor repetiu a mensagem 2 vezes, e aí o pessoal achou meio estranho. Aí ele repetiu a 3ª vez, aí o pessoal já ficou incomodado, e na 4ª vez que ele pregou a mesma mensagem, a liderança reuniu-se com ele e disse: pastor, o que está acontecendo? Acabou seus esboços de sermão? Ele disse: por que, irmãos? Não, porque já é a 4ª vez que o irmão prega a mesma mensagem. Ele respondeu para a liderança dele: olha, eu vou continuar repetindo, até que eu veja que os irmãos aprenderam o que eu estou pregando nessas mensagens. Porque o que eu estou vendo é que já pela 4ª vez eu preguei a mesma mensagem, vocês ainda não entenderam nada do que significa esta verdade bíblica para a vida de vocês. Não tenho a pretensão de ser o pastor João Filson Sorém, em hipótese alguma, porque ele é um ícone insubstituível. Muito menos também tenho sido motivado por qualquer repetição de mensagens ou de textos bíblicos no intuito, na presunção de achar que vocês não estão aprendendo o que devem aprender. Quero sempre nutrir a esperança de que aquilo que se fala do púlpito é útil, é proveitoso e se pratica na vida diária, e sempre trazendo uma mensagem que seja vivível, não é? Logo amanhã, ou que se possível hoje ainda, chegando em casa, colocada em prática na sua rotina diária, no seu trabalho. Mas quando penso em início de ano como este, sempre me vem à mente a experiência de 2 homens que estavam diante de possibilidades e resistiram a não sucumbirem ao desânimo diante do desconhecido e diante do inesperado. A história de Josué e Caleb sempre me vem à mente quando eu faço essa transição de um ano para o outro, mas especialmente num momento como esse. Revendo os meus arquivos, eu nunca preguei esta mensagem numa ocasião como esta, não é? E esse texto é sempre tão rico que nós podemos até pregar várias mensagens do mesmo texto, dizendo tantas outras coisas aplicáveis e reais, de tão rica que é a palavra de Deus. Mas esse texto que vamos ler agora me remete a uma experiência possível para a grande maioria reunida neste lugar, de nós reunidos neste lugar, uma vez que estamos no primeiro domingo de um novo ano, que temos diante de nós mais 51 domingos. E como eu disse na quinta-feira, no culto de gratidão, assustou-me ler alguns especialistas no ramo de economia, e também ouvi alguma entrevista numa rádio, semana retrasada, em que um especialista na área de economia disse: para nós economistas, o ano de 2016 já acabou. Disse: como assim? Ele falou errado, 2015 para mim acabou. Disse: não, falando em termos de economia, 2016 já não existe mais, agora nós já estamos traçando planos para 2017. Eu falei: acho que eu estou atrasado mesmo. O tempo passa tão rápido para esses camaradas de finanças, e eu nem entrei em 2016, eles já estão dizendo que já acabou, porque eles estão dando a visão prognóstica da realidade financeira, dos câmbios, das bolsas. Eles não veem esperança para 2016, no termo econômico, porque as decisões que deveriam ser tomadas não foram tomadas, ou as que foram tomadas foram mal tomadas. É igual essas pessoas que trabalham na área de saúde, que dizem que nós já perdemos a batalha contra a dengue em 2016, porque o que deveria ter sido feito não foi feito. Então 2016 já passou e nós vamos ter mais uma endemia de dengue, agora de zika e chikungunya, e cada vez vai surgindo coisas novas diante de nós. O que a gente percebe sim, é que por mais clichê que seja, e por mais que alguns levem na esportiva demais aquilo que a gente fala que o tempo passa muito rápido, o fato é que nós estamos já no primeiro domingo de um ano que já começou apressado, atropelado, e quando nós menos percebermos, nós já estamos da metade para o fim deste novo ano. E eu me dei conta hoje em casa, quando eu estava lavando louça, o pastor lava a louça também, depois do almoço,
né? Eu sempre digo isso porque uma vez uma pessoa me encontrou no mercado, lembra disso? E eu falei assim, pastor, faz compras. Eu falei assim, o pastor come. E às vezes até come muito. Pastor não é um extraterrestre, pastor é gente como você. Pastor é gente como gente. E aí hoje de tarde eu estava lavando louça, enquanto conversava com a Jane, eu gosto muito de lavar louça, particularmente é a minha atividade doméstica preferida, porque enquanto eu estou ali, naquele meu momento, é meu momento mesmo de terapia, de reflexão, de ideias. E aí, não, eu economizo água, eu sempre fecho a torneira. Mas eu gosto de lavar louça, para mim é um momento terapêutico mesmo. E aí eu estava conversando com a Jane, ela me falou de uma pessoa que nos fez uma proposta de um encontro, de uma reunião, de um bate-papo, e a gente está tendente a aceitar, mas aí a gente passou o nosso calendário familiar de janeiro a fevereiro, e pasmem, não havia mais um sábado livre. Uma pessoa nos convidou para passar um fim de semana juntos, para bater papo, para compartilhar, para ter um momento de descontração extra paredes de igreja, e ela falou, querido, fulano de tal nos convidou para passar um dia à tarde e tal, e não temos sábado. Agora só em março, se a gente conseguir alguma coisa. Ou seja, aí eu me dei conta que, fazendo as contas de fim de semana em fim de semana, eu já estou em março com a agenda cheia. E eu já comecei a ficar cansado. Hoje é dia 3 de janeiro de 2016, e eu não sei quando eu vou tirar férias exatamente ainda, porque eu estou querendo coordenar com as Olimpíadas, porque a melhor cidade para estar no dia das Olimpíadas vai ser qualquer uma que não seja Rio de Janeiro. Então, pastor Marcos, tira férias agora mesmo, que depois, no dia das Olimpíadas, você me substitui, tá bom? A gente vai negociar isso direitinho, porque eu confesso que eu quero estar longe dessa cidade nas Olimpíadas, mas eu ainda não defini bem. E aí eu já falei, caramba, eu já estou sem fim de semana livre para um momento de lazer, de descontração, atendendo a um convite de uma pessoa amada, e eu já cansei. Hoje é dia 3 de janeiro e eu já estou cansado. Já estou em vias de também me desanimar por conta de uma agenda tão atropelada, tão intensa. E eu disse, Senhor, tem misericórdia. Porque a gente acha que o mundo só vai começar depois do carnaval, apesar de que isso só acontece no Rio de Janeiro mesmo, né? O mundo inteiro está aí, o mundo, na verdade, mal para Natal e Ano Novo. A gente é que dá um jeito de emendar tudo e faz 10 dias de recesso. E aí a gente olha para o futuro e fala, eu acho que eu não vou aguentar. Os economistas dizem que o ano nem começou, mas já acabou. Eu olho para a minha agenda e talvez eu tenha um fim de semana livre para esse momento social em março. E nós estamos no dia 3 de janeiro. Todos os meus finais de semana já comprometidos com alguma atividade, com alguma outra agenda, com algum outro compromisso. E uma pessoa que me convida para um momento de descontração, eu só posso dizer para ela, eu só posso em março. Parece que a gente não vai aguentar. E eu não estou me achando melhor nem pior, até porque existe uma síndrome, né? Eu não sei, conversando com alguns amigos há algumas semanas, a gente estava debatendo sobre essa questão das agendas, e uma pessoa saiu com uma tirada muito boa. Existem pessoas que têm a síndrome do pior eu, né? Você fala qualquer coisa para a pessoa, pior eu. Ah, porque eu estou com uma dor aqui, pior eu. Eu estou com uma dor desse lado que é maior do que essa que está aqui do seu lado. E aí, eu nem estou com essa síndrome do pior a minha agenda do que a sua. Eu estou apenas compartilhando, e certamente você vive o mesmo dilema que eu vivo. Talvez você esteja com a mesma correria que eu. Talvez você esteja também com alguns medos, com alguns mesmos medos que eu também tenho, diante de um ano tão corrido, que já começou atropelado, que já começou atravessado, que já começou tenso. Nem eu nem você somos piores um do que o outro. Mas nós vivemos os mesmos dilemas, vivemos a mesma correria, vivemos as mesmas preocupações. E quando eu estou diante de situações como essa, eu me reporto a um precioso recurso, que é a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a, neste ano, mais uma vez, tentar ler a Bíblia toda. Mais uma vez, nós ainda estamos no dia 3. Se você começar hoje à noite, você ainda consegue. Porque ela é o único recurso que nos dá suficientemente a sabedoria
o conhecimento e aquilo que precisamos para enfrentar isto que está diante de nós: o atropelo, a pressa, o medo, a preocupação. E que tudo isto tem o poder, um poder sobrenatural de convergir para se tornar uma ferramenta, um instrumento, muitas vezes na mão de Satanás, para nos fazer desanimar de tudo e de todos. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não vou aguentar? Quantas vezes você já disse: eu não aguento? Ou quantas vezes você, olhando para trás, já chegou à conclusão: eu não aguentei? Josué e Caleb estavam diante de possibilidades, mas ao mesmo tempo em que estava diante deles possibilidades, também havia obstáculos, pressões, oposições, que de muitas maneiras tentaram fazer com que Josué e Caleb desanimassem, desistissem e preferissem não seguir em frente. E o que eu quero dizer nesta noite, identificando-me com você, é que hoje, dia 3 de janeiro de 2016, olhando para toda esta circunstância que está diante de nós, o futuro tão intenso, tão corrido, tão nebuloso, não somos piores ou melhores do que Josué e Caleb, mas podemos aprender muito com eles, como podemos vencer a possibilidade do desânimo, abraçando as oportunidades que Deus nos dá diante de todas as circunstâncias. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto bíblico. Nós vamos ler 3 trechos de 2 capítulos. Vamos tentar resumir, é uma narrativa longa de Números 13 e 14, e eu selecionei 3 trechos para poder compartilhar com você como podemos vencer a possibilidade de um desânimo e abraçar a oportunidade de Deus diante de nós. Números capítulo 13, vamos ler primeiro os versos 1 ao 3. Depois pularemos para os versos 25 a 33 e terminaremos com o capítulo 14, versos 1 ao 3. Primeiro trecho diz assim, Números 13, 1 a 3. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes de israelitas. Agora vamos pular para o versículo 25 ao 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E agora o capítulo 14, versos 1 ao 3. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E Deus abençoe a sua palavra no nosso coração.
Nós vamos voltar a esse texto a partir do versículo 7 em diante, para ver como Josué e Caleb reagiram a esta circunstância, a este quadro de negativismo. Primeiro eu preciso reforçar um conceito que temos já abordado várias vezes. Vida cristã e fé em Deus pouco tem a ver, para não dizer nada, mas eu preferia até dizer nada, mas para não ser tão drástico, eu vou dizer que pouco tem a ver com otimismo. O otimismo em relação à fé não tem valor. Porque o otimismo, ele de alguma forma depende de indícios, ele depende de fatores. Para você ser otimista, você precisa considerar as possibilidades e também as probabilidades. Então, quando você pensa considerando as probabilidades, eu acredito que isso vai dar certo. Considerando os fatores que temos em nosso favor, acho que isto vai ser bom. A fé, conforme diz o próprio escrito sagrado em Hebreus capítulo 11, versículo 11, está definido e consiste em crer naquilo que não se vê. Ou seja, quando não há indícios. Gosto muito da definição de fé em que Paulo fala de Abraão em 2 Coríntios capítulo 4, dizendo que, em Romanos 4, quando diz que Abraão creu contra a esperança, porque ele não atentou para o fato de ser já idoso e velho, e muito menos olhar para sua mulher também já com o seu corpo amortecido, é uma forma de dizer infértil, pela idade, mas Abraão creu que Deus lhe daria um filho, Isaque, o filho da promessa. Essa expressão para mim é muito preciosa, em que Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. O que é isso? Fé não tem nada a ver com otimismo. Otimismo tem a ver com probabilidades e com possibilidades. Fé tem a ver com milagres e o impossível. E agora temos diante de nós um quadro descrito por Moisés, em que envia 12 homens para a terra prometida para conhecê-la, para espiá-la e para trazer um relatório. Eles tinham diante de si uma promessa. Você leu comigo Números 13, de 1 a 13, em que diz que eles criam e lembravam-se que Deus havia lhes dado aquela terra. E aqueles homens voltaram trazendo consigo o relatório e disseram: olha, o negócio lá não é tão fácil quanto vocês imaginavam. E o relatório é um relatório desanimador. Porque eles disseram que as pessoas que moravam lá eram como gigantes. Eles olhavam para nós, olhando para eles nós nos sentíamos gafanhotos. E olhando para nós mesmos, diz o versículo 33, nós também nos considerávamos gafanhotos. Portanto, aqueles homens trouxeram um relatório em que dizia: de fato, o que Deus disse sobre aquela terra é verdade. Ela é boa, ela é proveitosa, mas parece que Deus se esqueceu de dizer para nós que no pacote da bênção há gigantes no meio do caminho. E é interessante que eles fazem questão de detalhar geograficamente os heteus, os hititas, os amalequitas, os jebuseus. Eles conseguiram ver toda a terra. Eles viram todos os povos, todas as tribos ali, perceberam a voracidade deles, o tamanho deles, o número deles, e falaram assim: nós não conseguiremos. A declaração deles no capítulo 13, versículo 30 e 31 diz: nós não poderemos, nós não conseguiremos lidar com isso. E muitas vezes o nosso desânimo também é causado, como causou aqueles 10 homens, porque nós olhamos muito mais para as dificuldades e muito mais para os problemas do que para a inteireza da promessa de Deus. É interessante, é digno de destaque o fato de que quando eles voltaram trazendo o seu relatório, eles confirmaram: a terra é como Deus disse. Como se Deus pudesse dar uma meia bênção, como se Deus pudesse dizer uma meia verdade, como se Deus pudesse apenas dizer que Ele é capaz de fazer uma coisa pela metade.
E muitas vezes nós também desanimamos diante das possibilidades, porque nós analisamos as probabilidades e não conseguimos enxergar o poder de Deus de realizar coisas impossíveis, e não conseguimos esperar por aquilo que é evidentemente milagre. É claro, porque nós olhamos para nós mesmos e também já nos vemos como derrotados antes mesmo de entrar na luta. Vemos-nos impotentes e declaramos, como eles declararam: nós jamais conseguiremos. Nós precisamos zelar e cuidar das nossas palavras, porque elas retratam muito daquilo que nós somos de dentro para fora. O sábio Salomão já disse isso, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes, nós deixamos escapulir, e aquilo que falamos, de fato, retrata quem nós somos. Eu costumo sempre lembrar e dizer a você que nós nos damos a conhecer de verdade pelo ímpeto. Nós deixamos nos conhecer de verdade quando nós somos contrariados, quando nós dizemos não. Eu sei que eu vou conhecer muito de verdade, muita gente de verdade, quando eu chegar na minha mesa alguns pedidos de selo para estacionamento, dizer: não, eu não posso dar para essa pessoa, ela não aparece aqui há mais de 2 anos e agora quer estacionar o carro durante a semana. E aí eu vou conhecer se realmente essa pessoa é crente de verdade, é madura de verdade. Nós estávamos aqui conhecendo 10 homens dos 12. Você lembra qual foi a descrição que foi feita deles no versículo 3 do capítulo 3? Volta aí, por favor, na tela. Olha quem eles eram. Capítulo 3, versículo 3. Eles eram todos chefes. Eles eram chefes. Ou seja, não eram pessoas comuns, eram homens de destaque. Certamente estavam naquela posição por algum tipo de merecimento, de reconhecimento, de capacidade, de habilidade. Mas foi na hora do confronto, foi na hora do aperto, foi na hora do teste, é que eles foram reprovados. Porque no fundo, o coração deles estava cheio de incredulidade. E eles estavam agora a ponto de desistir e ainda levando outros a desanimar, porque o cenário é terrível. Quando o capítulo 14 começa, diz que todo o povo chorou, lamentou, e comparando uma realidade a outra, disseram: era melhor termos morrido no Egito. Pode imaginar algo tão insano? Diante de um teste de fé, eles estavam a ponto de desistir, considerando que viverem como escravos em terra estranha era melhor do que confiar nas promessas de Deus e prosseguir. E agora eles estavam tirando conclusões não só precipitadas, mas também equivocadas, porque eles estavam vendo a promessa pela metade, eles estavam olhando para os gigantes com uma lente de aumento, e eles estavam olhando para si mesmos com o binóculo virado. Já fez essa experiência? Todos nós crianças já fizemos um dia. Pega o binóculo e vira. As lentes invertidas fica tudo pequenininho. Mas o duro é quando a gente olha para nós mesmos desta forma. E lá no capítulo 13 eles dizem que eles olhavam para os gigantes e diziam: eles estão nos vendo como gafanhotos. E pior, nós também nos vemos assim. O desânimo é uma ferramenta eficaz nas mãos de Satanás para tentar nos fazer desistir de prosseguir e experimentar a promessa completa de Deus. Quando nós olhamos muito mais para as dificuldades do que para as promessas, quando nós estamos muito mais confiantes na derrota do que na vitória, e principalmente quando nós olhamos para as circunstâncias e tiramos conclusões equivocadas, não só precipitadas, mas também equivocadas. E o que isso causa? O capítulo 14, versos 1 em diante, até o 3, mostram os sintomas claros do desânimo presente. Como eu me senti parte desta tarde,
quando eu olhei para a gente, e agora? O que eu faço? Já estou cansado? Ou que tal viver um dia de cada vez e tentar viver intensamente cada oportunidade e tirar de cada experiência ao máximo que eu puder tirar? Não foi o que aconteceu com o povo. No capítulo 1 diz logo que eles choraram, porque diante do desânimo dos outros, eles foram contagiados pelo desânimo. E se tem uma coisa que contagia rapidamente, é o que é ruim. Isso é tão comum na humanidade. O mau humor é contagiante, o cansaço é contagiante, o desânimo é contagiante. O mais difícil é você entusiasmar os outros. O mais difícil é você encorajar os outros. O mais difícil é você pegar os outros pela mão e fazê-los acreditar naquilo que você acredita e ver no que você vê. Mas o desânimo, como uma doença viral, ela é rapidamente contagiante. E o que acontece? Por causa da opinião daqueles 10 homens, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O desânimo contagia a todos rapidamente. Portanto, muito cuidado, porque talvez o seu desânimo, o seu cansaço tenham o poder de destruir o que Deus está por fazer diante de nós, diante da sua vida, diante da sua família. Além disso, no versículo 2, nós vemos também que nós, além de contagiar os outros, nós levamos os outros a também perderem a esperança. E o que acontece? Nós pensamos em retroceder. Pensamos em desistir. Achamos que não vale a pena ir adiante. Imagina, com um prognóstico desse tão ruim quanto eu ouvi de um economista, 2016 já acabou. Mas, puxa, mas eu tinha um plano de comprar isso, comprar aquilo, eu ia fazer uma poupança, eu ia mudar isso na minha rotina financeira e não vai ter jeito, só 2017 agora, o que eu faço com o dia 2016? Ou seja, o negativismo, o pessimismo, tira de nós a esperança e nos faz desistir. Foi o que aconteceu. Olha o que eles falam: quem dera tivéssemos morrido no Egito. E por último, dentro deste diagnóstico do que o desânimo nos causa, o versículo 3 nos mostra um terceiro efeito desta doença. Quando no versículo 3 eles começam a se queixar e a questionar o propósito de Deus. Olha o que o povo começa a dizer: por que Deus nos trouxe para cá? Por que isso está acontecendo? Por quê? Para morrermos aqui? Para os nossos filhos morrerem aqui? Eles vão ser tomados como despojos? E aí eles questionam a vontade de Deus. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha a ousadia de um povo desanimado, de um povo desestruturado emocionalmente, de um povo que o seu coração se tornou-se amargo diante da dificuldade, diante do obstáculo, a ponto de ele desistir. Não seria melhor voltar para o Egito? Quantas vezes este sou eu e este é você, em que nós também dizemos: Senhor, não seria melhor se... Senhor, não era melhor que fosse desse jeito? Ah, Senhor, se o Senhor percebesse direitinho, se o Senhor conseguisse ver o que eu estou vendo. Se você não consegue enxergar o que Deus está vendo, vai pedir para Ele enxergar o que você vê? Quantas vezes nós também parece que estamos brincando com Deus? Mas isso tudo é porque 10 homens olharam para os problemas com lentes de aumento e olharam para si mesmos com a lente da diminuição. Eles chegaram ao ponto de desmoronar o povo emocionalmente, caminharam com o povo a ponto de desistirem e pior, estavam levando o povo a blasfemar contra Deus e contra os seus planos. Portanto, querido, querida, em nome de Jesus, cuidado para que os seus olhos não vejam os obstáculos como um fim. Nós vamos aprender com Josué e Calebe. Versículo 17 do capítulo 14, versículo 7 do capítulo 14, Josué e Calebe entram em cena. E eles então levantam-se no meio do povo e dizem: parem com isso. Volta no versículo 4, vamos ler a partir do 4, só para ver a história continuada. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o plano consumado da regressão. Então Moisés e Arão prostaram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas.
Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Josué e Calebe, 2-10. De alguma forma foram a resposta de Deus, a intervenção de Deus num contexto de obstáculos, de incredulidade, de amargura, de blasfêmia, de desistência. E eles se levantam e eles dizem: nós conseguimos enxergar para as coisas que vocês dizem que são ruins como sendo coisas boas, porque nós cremos que elas estão vindo da mão de Deus. É o que eles estão dizendo no versículo 7. Vamos ler de novo o versículo 7? A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. O que Deus nos dá é bom, e o que Ele faz é excelente. O que nos falta é conhecer e confiar nas promessas de Deus. Quantas coisas boas temos recebido do Senhor. Por isso que agradecer é tão importante. A disciplina da gratidão é algo essencial para o nosso crescimento espiritual, porque quando nós nos obrigamos a agradecer, quando nós estimulamos vocês, frequentadores de um culto, para em algum momento dizer ao Senhor o que Ele tem feito, é uma forma de lembrar que tudo que Deus faz é bom, e o que Ele nos dá é excelente. Você é capaz de lembrar do que Deus tem lhe dado? Eu sei que para muitos de nós, o ano 2015 não foi um ano fácil. Foi um ano de desemprego, foi um ano de enfermidades, foi um ano de falecimentos, foi um ano de brigas, foi um ano de lutas, foi um ano de controvérsias. Mas se olharmos bem direitinho para trás e começarmos a reconhecer o Senhor na nossa caminhada, nós, como Josué e Calebe, poderemos olhar para trás e saber que o que o Senhor nos tem dado é bom e o que Ele faz é excelente. Quantas vezes no tempo que passou, Deus mostrou e revelou a sua fidelidade, Deus mostrou o seu cuidado, Deus nos deu muito mais do que nós podíamos imaginar, Deus nos abençoou por meio de pessoas, Deus nos aqueceu por meio de abraços, Deus nos enxugou as lágrimas dos olhos por meio de um consolo que nós nem imaginávamos que existia. Deus nos deu o provimento e a provisão todos os dias. O fato é que você está aqui hoje. E se isso não é suficiente para agradecer a Deus, falta a você uma visão espiritual acurada, que faça lhe possibilitar olhar as coisas boas e dizer: Deus é bom e o que Ele faz é excelente. Então nós só conseguimos vencer o desânimo aprendendo com Josué e Calebe a reconhecer que as coisas boas e as excelentes têm vindo da mão do Senhor, e tudo o que Deus faz é bom. E também aprendemos com Josué e Calebe que Deus tem poder para transformar tudo aquilo que para nós soa como impossível em coisas reais e possíveis. Por isso eu disse que a fé tem muito pouco ou quase nada a ver com otimismo, porque o otimismo está atrelado a probabilidades, otimismo está atrelado a indícios, otimismo está atrelado a muletas, e algumas vezes até a amuletos. Mas a fé é fruto de uma visão que enxerga as possibilidades de Deus quando todos estão dizendo: não vai dar. É o que eles dizem no versículo 8. Josué e Calebe levantam-se diante do povo e falam: se o Senhor se agradar de nós, Ele fará. Então, para vencer o desânimo e a impossibilidade, nós precisamos deixar que Deus faça o que só Ele pode fazer. Ele já prometeu, a sua palavra é viva, ela é clara, ela é objetiva. Resta-nos apenas conhecê-la, obedecê-la e confiar nela. Quando nós conhecemos a vontade de Deus,
quando nós desfrutamos esta vontade, quando nós vivemos esta vontade, nós então podemos confiar que aquilo que Deus faz é bom e excelente, e Ele tem poder para fazer o que só Ele é capaz de fazer, e é Ele que transforma impossibilidades em realidades, e é Ele que faz os gigantes estarem no lugar que eles devem estar. Deus coloca os nossos inimigos no lugar deles, e Deus nos coloca na terra que Ele quer nos dar. Se nós formos corajosos, confiantes e obedientes o suficiente, Deus transforma tudo que aos olhos da maioria é ruim e perigoso. Deus faz isso se tornar coisas boas e excelentes, e Ele nos dará, e Ele fará o que só Ele pode fazer. Que Deus abençoe o seu ano que está começando. Seja tão cheia quanto for a sua agenda, seja tão preocupante quanto for o seu futuro, se o Senhor se agradar do que você é, se o Senhor se agradar do que você faz, não haverá impossíveis. A questão é que muitas vezes esta primeira parte da declaração que engripa, porque muitas vezes o Senhor Deus não está se agradando do que somos e fazemos, porque o nosso coração está distante, porque nós não conhecemos a palavra, ou finalmente porque, como aqueles homens, diferentemente de Josué e Calebe, nós gastamos muito mais tempo queixando-nos, reclamando e questionando Deus. Por que, Senhor? Por que Deus nos trouxe até aqui? Para que isso? Por que isso? Se nós tão somente pudéssemos ter a fé que Josué e Calebe nos ensinaram a ter, uma fé que olha para as possibilidades de Deus, e uma fé que olha para o futuro e consegue enxergar coisas excelentes que Deus há de fazer pelas suas promessas. Eu creio nisso, e quero desafiar você a crer também, em nome de Jesus, para que o ano de 2016 chegue ao final dele e possamos olhar para trás e dizer mais uma vez: valeu a pena, porque Deus é bom e faz coisas excelentes e transforma tudo que pode parecer impossibilidade em realidades, para que a glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus esta palavra se aplica agora para o nosso coração. Neste primeiro domingo de 2016, quando apresenta-se diante de nós um futuro incerto e desconhecido, para os pessimistas, ou até aqueles que se dizem realistas, um ano que já acabou, sem perspectivas, sem grandes possibilidades, mas nós cremos que o Senhor está conosco para entrar nesta terra. E por mais que diante de nossos olhos agigantem-se desafios, obstáculos, oposições, nós queremos crer como Josué e Calebe, que diante das impossibilidades, o Senhor faz coisas grandes. O Senhor transforma coisas impossíveis em realidades. E o Senhor tem muitas bênçãos excelentes para nos dar. Ensina-nos pelo Teu Espírito Santo a desenvolvermos um coração agradecido, um coração que consegue reconhecer a Tua presença ao nosso lado. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que nós percamos de vista a Tua bondade. E quando gigantes se levantarem contra nós, ou quando diante de nós estiverem ameaças que sequer nós ainda enfrentamos, que nós não nos esqueçamos que as Tuas promessas estão de pé, vivas, eficazes, até hoje, para todos os que Te amam. Agrada-te de nós, Senhor. Sorri para nós, Pai. Que a nossa vida faça surgir em Teu rosto, em Tua face, um sorriso, de tal maneira que vejamos o Senhor agradando-te de nós.
para que bênçãos incontáveis sejam derramadas sobre nossa cabeça, hoje e até o fim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor e vamos orar ao Senhor, certo de que aconteça o que acontecer, seja o que for, a mão do Senhor estará sobre nós.